Bom, então aí como eu tava falando no vídeo passado, né? Então pra gente fazer as perguntas, a gente vai ter que mudar a forma de perguntar. Não é somente mudar a entonação da voz, criar a nossa ruguinha e fazer a nossa entonação diferente. No inglês não funciona assim. Por isso que eles têm muitos auxiliares. Então ele tem o do, tem o does, tem o did, tem o will, tem o present perfect, tem os modais. São ainda coisas que a gente vai aprender futuramente. Então agora a gente tá no nosso primeiro auxiliar. E o auxiliar que tem tradução. O to be, ele tem tradução quando ele faz a pergunta dele, né? Então, por exemplo, como que a gente faria essa pergunta aqui no Brasil? Ó, she is in house, tá dizendo, ela está em casa. No Brasil, a gente só faria isso aqui, ó. Trocaria o ponto e fazia a pergunta. Ela está em casa, né? No inglês, eles não fazem isso quando estamos falando da gramática do verb to be, tá? Haverão outras gramáticas futuramente e juntas e misturadas a gente vai pegando o jeito delas. Agora a gente tá especificamente no verb to be. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu faço é, eu vou encontrando os verbos to be de cada frase. Então, you are, she is, we are. Ó, eu achei todos os verbos to be das frases, certo? Então, aqui eu tô dizendo, ela está em casa. Eu quero perguntar, ela está em casa? O que que eu faço? Eu pego o verbo to be e jogo pro começo da frase. Então, is she in house? Eu não mudo nada na frase, eu só coloco o to be pra frente. E eu estou fazendo uma pergunta, ela está em casa? Aí tem gente que fala, mas teacher, como que eu vou saber essa tradução? Porque a mesma tradução daqui é a da pergunta. Você só vai mudar sua entonação, só que na escrita você inverte o to be. Então, ó, ela tá em casa. Ela tá em casa? Então não tem dificuldade no entendimento. Só você prestar atenção como faz a inversão do verbo. Então aqui, ó, you are in hospital. Hospital, tanto faz. Ó, aí eu quero perguntar, você tá no hospital? Are you in hospital? Peguei o are, joguei pra frente, ó. She is in school. Is she in school? Não esquecendo de pôr o ponto de interrogação, tá? Tem lugares que você vai fazer trabalhos, vai fazer concurso, que se você esquecer o ponto de interrogação, eles te becam, mesmo que você faça a gramática na ordem certa, tá? We are in club. Eu usei locais que a gente meio que entende, né? O club é o clube. Então, are we in club? Nós estamos no clube? Então, olha só, você só vai pegar o to be e vai inverter. Vai pegar o verbo to be e vai inverter. Vai pegar o verbo to be e vai inverter. E vai colocar o ponto de interrogação. Pronto, você já está perguntando sobre ser ou estar. Somente sobre ser e estar, tá bom? Então, aqui a gente viu aqui, ó, ela é legal, né? Então, no inglês, no caso de pergunta, e aqui tá somente no caso de pergunta, a gente faz a inversão do to be. Então, por exemplo, e já vai colocando aí palavrinhas novas, tá? No seu caderno. Lembrando que a explicação do to be você não precisa colocar, porque no próprio exercício que eu vou enviar já vai ter tudo que eu falei lá, tá? Escritinho. Lógico que as suas anotações pessoais, quem gosta de anotar, é sempre importante, porque você tá passando pro seu caderno da forma que você entendeu. Então, não é isso que eu tô dizendo. Tô falando assim, escreve a tabela, tá tudo na lição que eu vou mandar pra vocês, tá? Então, olha lá. You are cool. Cool, essa palavra aqui significa legal. Então, are you cool? Você é legal, ó. You are cool. Você é legal. Are you cool? Você é legal? A pergunta, ó, inverti. She is beautiful. Ela é linda. Que eu quero perguntar se ela é linda. Joguei pra frente. Is she beautiful? We are intelligent. Nós somos inteligentes. Are we intelligent? Nós somos inteligentes, né? Então, ó, é só inverter. Então, por exemplo, ó, vou mostrar aqui pra vocês, na lição de vocês, que eu deixei aqui montadinha, agora a gente já começa a falar sobre a lição, né? A gente vai falar sobre a tabela do verbo to be, que aqui eu falo exatamente o que a gente... Arrumando aqui os negocinhos. O que a gente acabou de falar, né? Então, não podemos esquecer que o verbo to be possui duas traduções e fica de acordo com o sujeito e o complemento da frase. Ou seja, ele que vai determinar se é ser ou estar. E aqui tem os exemplos, assim como eu falei ali no slide. I am Amanda, eu tô usando o ser, né? Porque eu sou Amanda. I am in hospital, eu tô usando o sentido de estar. Eu estou no hospital. E aqui, ó, I am na pergunta. I am na afirmativa, na pergunta am I. You are na afirmativa, na pergunta are you. He is na afirmativa, na pergunta is he.
She is na afirmativa, na pergunta is she, e vai, né? It is it, we are we, they are they, e depois a gente vai pra negativa. Então aqui ele tá falando na afirmativa, né? Sempre seguindo o verbo to be de cada sujeito, para que isso você deve saber de cor. De cor não é decorar, é lembrar, que nem a vontade de falar I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Vai cantando no chuveiro. Então, ó, I am happy, eu estou feliz. You are student, você é aluno. He is in hospital, ele está no hospital. She is in school, ele está na escola. E aí fica esse lenga-lenga de palavrinhas iguais, porque a gente ainda tá aprendendo e a gente tem começado as mais fáceis, né? A partir da próxima aula eu já vou ensinar adjetivos, profissões e não é adjetivos, alguns a gente já aprendeu, né, que são os feelings. É adjetivo que a gente utiliza no nosso dia a dia mesmo. E locais, porque senão a gente só vai estar no hospital, na casa, no clube, na escola, né? A gente tem que estar em outros locais também. Bom, aí eu coloquei. Na interrogativa, nunca esquecer de colocar o ponto de interrogação no final das perguntas, que nem eu falei agora há pouco, né? E o verbo to be passar pra frente da frase, ou seja, mesmo que você fez as anotações, aqui já tá tudo certinho, né? Are you in house? Você está em casa? Is he tired? Ele está cansado? Am I crazy? Essa palavra crazy significa louco ou louca. Eu tô doida, eu tô louco, eu tô louca, tanto faz. Is it a dog? É um cachorro, né? E agora a gente vai para a última parte do to be, que é a negative, tá? Então, aqui no primeiro exercício, eu já vou utilizar as negatives. Então, a gente viu aqui nessa partezinha que ele vai mostrar as negatives. Então, como vai ficar? Na pergunta, você joga o verbo pra frente. E pra negar, você põe o not do lado do verbo to be. Tá vendo que todos os verbos to be estão aqui normal, ó. You are, e aí eu ponho o not do lado. He is, e eu ponho o not do lado. She is, eu ponho o not do lado. Então, assim, ele só vai aparecer do lado do verbo to be, porque eu posso falar você está em casa, você está em casa, você não está em casa. Então, a gente tanto faz as afirmativas, quanto faz perguntas, quanto também nega, né? E não nessa ordem, na hora da fala, mas na hora da gramática, sim. Porque você não tem como prever que você vai falar um verbo to be na ordem da pergunta, na hora da afirmativa, na hora da negativa. Não. Isso aqui é só pra aprender. A gente começa a entender na hora que a gente vai para as aulas de conversação, na hora que a gente começa a fazer os nossos diálogos, né? Que depois do verbo to be, são aulas grandes e são aulas que a gente vai aprender bastante coisa ainda pra finalizar, que não vai finalizar, vai acrescentar outra. O inglês é um quebra-cabeça, ele vai montando peças, mas tudo tem que ficar junto, né? Olha aqui o meu filtro me entregando, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, o exercício de vocês, depois daquele que eu disse, vai dizer o seguinte: coloque as frases em forma de pergunta e negativa. Então, na forma de pergunta, a gente já entendeu, ó. Se você estiver se confundindo, procure todos os verbos to be de todas as frases, ó. Vai colocando um sublinhado, né? Porque aqui a gente já sabe fazer, ó. Are we tired? Ó, já fizemos a pergunta, a gente só inverteu. E na negativa, tá dizendo que eu coloco o to be do lado, o not do lado do to be. Então tá, vou copiar a frase aqui de cima, ó. We are, porque o not vem do lado do to be. Então, ó, we are, apareceu o to be, põe o not. Nós não estamos cansados. Vamos pra próxima. She is in house. Ela tá em casa. Perguntei, pus pra frente. Agora eu vou negar. She is, tá vendo que apareceu? E põe o not in house. É isso. Você só vai colocar o not depois do verb to be, tá? E a gente vai agora olhar aqui no slide o que ele está nos mostrando sobre o to be na negativa, tá? Então, deixa eu só passar aqui. Ó, na negativa a gente só vai colocar o not. Então, I am a teacher. Vai virar I am not a teacher. Ó, desci a mesma frase de cima, ó. Só que aí chegou no verbo to be, eu ponho not. I am not a teacher. You are happy. You are not happy. Você está feliz. Você não está feliz. She is sick. Ela está doente. She is not sick. Então, ó, perguntou, jogou pra frente. Negou, nada pra frente, tá? Porque os alunos, eles têm mania de colocar pra frente a pergunta e colocar pra frente a negativa. Não existe isso, tá? Então, o not vai vir depois do verbo to be, ok? Tentei terminar nesse vídeo, mas vai ser no próximo.